Fala, Roberto. Fala, pessoal. Bom, para responder essa pergunta, antes de mais nada, eu quero dizer que não existem vilões e não existem mocinhos. Então, vamos esclarecer um pouquinho sobre o pão e sobre a tapioca. Então, o que acontece? A tapioca, ela é um subproduto da mandioca. Então, pensa que sempre vai ser melhor você comer o tubérculo, a mandioca, ao invés da tapioca, porque ela acaba sendo um alimento semi-processado, tá? Porque passou por algum processo até chegar a esse produto final, a goma de tapioca. E o pão também, né? Então, a matéria-prima do pão é o trigo. Então, para fazer o pão, precisou do trigo virar farinha. Essa farinha é uma farinha bem refinada, né? Então, vários solventes para deixar ela com essa textura bem fininha. Depois, esse pão ele é fermentado, então vira esse produto final que a gente conhece, pão francês. Então, tendo isso em mente, a gente sempre vai pensar que sempre vai ser melhor consumir a matéria-prima, então o produto na sua forma mais natural. Então, no caso, a mandioca e o trigo, a sementinha mesmo. Tá, então para escolher tapioca ou pão, o que a gente vai pensar? Os dois alimentos, eles são alimentos com índice glicêmico alto, então eles têm índice e carga glicêmica também altas. Então, isso representa o quê? Que os dois têm carboidrato simples, então eles elevam a glicemia muito rápido, né? Eles são principalmente fontes de carboidrato, tá? Os dois. Mas isso vai mudar dentro do contexto da sua alimentação. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas comem um pão com margarina e comem tapioca com ovos ou comem uma tapioca com recheio de frango. Então, nesse contexto, a tapioca ela vai ser muito melhor do que o pão com margarina. Por quê? Essa história do índice glicêmico ela vai mudar completamente, porque o que importa, na verdade, no fim das contas, é os acompanhamentos também. Então, esse índice glicêmico desse produto, ele é um valor que a gente considera quando o produto, esse alimento, ele é consumido isoladamente. E você não consome, na maioria das vezes, a tapioca isoladamente, mas o pão, na maioria das vezes, é só um cheirinho ali de margarina e tá tudo certo. Então, levem isso em consideração, né? Ou é o pão com margarina, mas um café adoçado com açúcar, que deve piorar ainda mais as coisas. Então, considerem esse contexto, tá? Outro ponto muito importante é a questão do glúten. Então, o glúten é uma proteína presente ali na farinha de trigo, e esse glúten, ele tem um potencial alérgeno. Então, o que isso quer dizer? Para algumas pessoas, vai causar várias reações. Então, uma digestibilidade já que é muito ruim, uma sensação de estufamento, de empachamento, um abdômen maior, né, mais inchado. Então, isso é muito comum. O que acontece também, algumas pessoas são intolerantes, então não conseguem realmente digerir essa proteína, tá? Outros têm alguns processos alérgicos, então são os celíacos, né, que tem a doença celíaca. E o que acontece também, algumas pessoas não têm uma digestibilidade ruim para o glúten, mas tem alguma patologia, então tem alguma doença de base onde o glúten ele piora a questão de sinais e sintomas dessas doenças. Então é muito comum, por exemplo, doenças autoimunes, então artrite reumatoide, tiroidite de Hashimoto, febre reumática, psoríase, enfim, lúpus, várias doenças. É interessante que seja subtraído o glúten da dieta para melhora de parâmetros bioquímicos. Então, tendo isso em vista, os dois são fontes de carboidrato, mas tem essa questão do glúten de um e de outro. Se você não tiver problema com glúten, se você não tiver problema com digestibilidade do pão e você tiver um gasto energético, ou seja, você é ativo, tem uma atividade física, o pão ele pode caber na sua dieta num horário que seja mais interessante. Então, converse com o seu nutricionista, discuta com ele esses sinais e sintomas para ver se vai caber pão ou tapioca, dependendo aí desse alimento que você mais gostar, se vai caber na sua dieta ou não, tá bom?